sou o Maicon, sou líder geral de jovens da Assembleia de Deus Ministério Belém de Matão e estou aqui para te fazer um convite. Nos dias 25 e 26 de novembro, nós estaremos realizando o nosso primeiro congresso depois da pandemia, o Congresso de Jovens e Adolescentes. Nós vamos unir os departamentos para fazer essa festividade e você é nosso convidado. No dia 25, na sexta-feira, nós estaremos começando às 19 horas e no dia 26, no sábado, às 18h30. Nós estaremos realizando a festividade no nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, 1335, Vila Guarani. Você é nosso convidado, te esperamos. Meus irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso culto nesta noite. Convido para que todos colocássemos em pé. Estaremos orando ao Senhor. E após, nós estaremos louvando a Ele com hinos de nossa harpa cristã. E cremos que será uma bênção para a vida de cada um que está participando desse culto nesse momento. Permaneça conosco dentro dessa 1 hora, nossa programação no canal 14.1, pois Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração, através da mensagem louvada, bem como a mensagem própria dita, a palavra de Deus. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois estamos mais uma vez na Tua presença, através das redes sociais, bem como, Senhor, através desse canal, transmitindo a Tua palavra. Venha nos abençoar, venha nos falar profundamente em nossos corações, porque para aqueles que estão presentes através desses canais, possam, Senhor, desfrutar do melhor que temos para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Vamos louvar a Deus, irmão, juntamente com nossa irmã Fernanda. Paz do Senhor. Vamos estar louvando com o hino 127 da harpa cristã. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, atento teu mandar. Breve os trabalhos serão findos,
Nós convidamos a todos para que abramos as nossas Bíblias. Temos um texto da Palavra de Deus que nós iremos ler. E eu os convido para que abramos a nossa Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 3, pois é a Palavra de Deus que nós estaremos lendo. E eu convido para que os irmãos presenciais colocássemos em pé, e os que estão nos seus lares, fique à vontade, se possível também, em reverência à Palavra de Deus. Nós estaremos lendo no Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 14 e seguintes. Nós estaremos lendo o texto da Palavra de Deus, que assim nos disse: para que todo aquele que nele crê, melhor dizendo, 14, e como foi e Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para salvar todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Amém. Esse texto muito importante, falando sobre a salvação da humanidade e a oportunidade que Deus está para todos. Nós estaremos neste momento dirigindo mais uma oração a Deus, e nós estaremos louvando ao Senhor com mais um hino. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois estamos na Tua presença, estamos, Senhor, diante de Ti, para oferecer o nosso culto. E continua, Senhor, com as Tuas mãos santas estendidas, abençoando-nos, e também, Senhor, aqui nesse momento, a qual aqueles que estão necessitados também possam ser alcançados. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nesse momento nós estaremos ouvindo mais um hino juntamente com a nossa irmã Fernanda. Salve a igreja novamente, amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu
tudo acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. Aleluia. Solta os mãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, convido a todos que abram a sua Bíblia juntamente conosco. Livro de segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Convidar aqui os nossos irmãos diáconos para que nos auxiliem. Estaremos neste momento de gratidão ao nosso Senhor Jesus, oferecendo aqui as nossas ofertas, os nossos dízimos, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 6 e o 7 diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Glórias a Deus. Irmãos, este é um momento muito oportuno, muito propício para nós externarmos, para nós demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Também isso faz parte do nosso culto. Nós ofertarmos reconhecendo a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você que está aqui na igreja, no seu lar, a bondade de Deus tem nos alcançado. E essa oportunidade que temos também de retribuir com as nossas ofertas. E qual é o valor? É aquilo que Deus coloca no seu coração. E tem um requisito que eu acho muito bonito, que Paulo nos diz, que nós devemos fazer isso com alegria. Se for fazer obrigado, é melhor que talvez não façamos, né? Mas façamos isso com alegria neste momento, enquanto a nossa orquestra estará louvando a Deus com mais um hino. Vamos louvar com o hino 166.
o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vir e te entregar a Jesus, que é muito amável, quer e pode te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, ó pecador. Quem é este Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Meus irmãos, nós dentro de alguns minutos nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Está conosco o cooperador, nosso irmão Paulo Ferraz, que certamente Deus irá usá-lo para transmitir a sua palavra para os nossos corações. E nós estaremos assim, meus irmãos, recebendo nosso irmão. Nós vamos colocarmos em pé para que estarmos recebendo ele, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, livro de João, no capítulo 4, e versículo de número 6. João, capítulo 4, e o versículo de número 6. Nós louvamos a Deus com belos louvores. Eu acredito que Deus já tem falado, se comunicado conosco através das letras, dos louvores, da palavra que foi lida. E o Senhor tem mais para falar conosco esta noite. João capítulo 4 e o versículo 6 diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Pode se assentar, irmãos. Os irmãos que estão em casa também, aqueles que estão compartilhando do programa Momentos com Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra essa noite, falando sobre a grandeza de Deus e a limitação humana. Nós sabemos, como seres humanos, nós somos extremamente limitados. E esse texto, ele narra um diálogo entre Jesus e a mulher da cidade de Samaria. E esse discurso, essa conversa, ela revela pontos muito importantes para nós, revelando a grandeza de Deus e, do outro lado, as limitações humanas. Você que está em casa, talvez aí estava mudando de canal e parou pela primeira vez. Queria que você se assentasse, desse esses momentos, esses minutos, para que nós possamos refletir um pouco sobre esse texto. Essa passagem diz que Jesus vinha de caminho junto com seus discípulos e era necessário passar por Samaria, e dali então senta-se nesse poço e os seus discípulos vão comprar comida e é a hora quase meio-dia e aquela mulher também vem retirar água para beber, para se saciar da sua necessidade. E quando eu começo a pensar sobre esse assunto, Deus sempre tem interesse em se comunicar conosco, em falar conosco. E muitas vezes Ele vai marcar um encontro com a gente num poço. Ele vai criar uma situação para encontrar comigo e com você. Essa mulher estava lá no seu cotidiano de vida, não imaginava que ela ia encontrar com Jesus. E ali então Jesus tem sede e ele começa um diálogo com essa mulher. E ele pede água para ela.
Quando eu começo a pensar sobre esse assunto, irmãos, o próprio texto diz que os samaritanos, judeus, não se comunicavam. Por causa da origem dos samaritanos, era uma mistura de judeus entre outros povos, tinha ali uma questão de contenda, não se comunicavam. E quando eu começo a pensar sobre esse assunto, a gente vê que muitas vezes a gente mesmo cria barreiras, situações em nós, dificuldades entre nós, que a gente quer às vezes nos limitar a falar com Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem em casa hoje, e o pastor estava falando sobre isso, sobre o poder da oração, de você falar com Deus, colocar o seu coração diante de Deus, mas muitas vezes parece que existem situações que querem nos limitar, pensamentos, circunstâncias, e eu entendo que Jesus sempre quebra tudo isso para falar com você. Ele passa por diante dessas situações para se revelar a você. Eu creio que esta noite, assim como naquele dia que Jesus se encontrou com aquela mulher, Ele também tem um encontro comigo e com você. E Ele quer falar conosco esta noite, se comunicar conosco, revelar a nós a sua vontade e a sua palavra. Então, de um lado nós temos a mulher com diversas limitações, fraqueza, falta de visão, de entendimento, entre outras situações, falta de sabedoria. E do outro lado a gente tem Jesus, o Deus Todo-Poderoso, na sua grandeza, na sua visão, no seu entendimento, na sua onipotência, onipresença, em todos os seus atributos. E eu creio que essa noite também está assim, o mesmo Jesus que se apresentou para falar com aquela mulher, está também falando com você que está em casa e os irmãos que estão aqui. Ele sempre está pronto a quebrar as barreiras para falar conosco. Você pode até pensar, mas comigo, não. Deus conhece a minha vida, ou o jeito que eu penso, o jeito que eu sou. Aquela mulher também tinha pensamentos que jamais um judeu se comunicaria com ela, por causa dessas contendas. E Jesus então toma a iniciativa e começa a falar com aquela mulher. Os versículos que nós lemos, vai discorrendo o texto. E eu quero falar sobre alguns pontos sobre essa situação, sobre as limitações que o ser humano, nós, sem Deus, que nós temos. Então, vamos enfatizar a importância de você servir a Deus, você que está em casa, nós que estamos aqui, sempre colocar Deus em primeiro lugar. A primeira limitação é essa limitação de relacionamento, do versículo 7 ao 9, que diz o versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes água a mim, que sou mulher samaritana? O que eu entendo, irmãos, é que nós sozinhos, nós temos dificuldades de relacionamento, principalmente com Deus. Nós sabemos pelo conhecimento bíblico que nós não poderíamos nos chegar a Deus, mas quando Jesus ali entrega sua vida na cruz, o véu que separava o homem da presença de Deus rasga-se de alto a baixo, e o homem pode ter a presença de Deus. O que eu entendo é que todas as vezes, por mais difícil que seja a situação, as circunstâncias, Deus sempre está pronto para se comunicar, para revelar a você qual é a vontade dEle. Nós sozinhos dificilmente vamos conseguir vencer essas limitações, essa limitação de relacionamento. Nós sozinhos, se você não se dedicar a ouvir a palavra, com certeza você vai ter dificuldade de se relacionar, e principalmente com aqueles que estão ao seu redor. Essa mulher vai até Jesus, vai até o poço, e Jesus então lhe pede água, e essa mulher fica ali surpresa. Como é que esse homem pode se comunicar comigo? Eu creio, irmãos, que muitas vezes na sua vida, você que está aqui presente, você que já serve ao Senhor, quantas vezes Deus já parou uma situação para se comunicar com você, criou uma situação naquele momento, talvez que você nem estava imaginando, mas ali estava Deus falando com você. Quantas vezes você estava numa circunstância, indo ao banco, transitando pela cidade, trabalhando em outras situações, mas ali Jesus marcou aquele momento para falar com você, para se revelar a você. Quantas vezes no meu trabalho, estava lá louvando ao Senhor, aqui na igreja eu não canto, não tenho afinação, eu reconheço, tenho as minhas limitações, mas no trabalho eu gostava de cantar, e cantava eu sozinho, meus pensamentos, cultuando a Deus,
E quantas vezes Deus veio se revelar a mim através daquele momento. O que eu quero dizer para você essa noite, meu irmão, é que Deus sempre quer falar com você. Ele quer se revelar, Ele quer revelar a sua vontade. E Ele quer romper essa limitação de relacionamento. Irmãos, um outro ponto de limitação é a limitação de entendimento. Deus olha para nós e entende, mas quanto a gente é limitado em relação a isso. Jesus está se revelando com a mulher, ele pede água, ela dá essa resposta para ele, e Jesus então, isso está ali do versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus está respondendo ali como Deus para aquela mulher, mas a mulher ainda não está entendendo aquela situação. Ela está pensando que ele é um judeu apenas, um judeu, e então existe uma limitação, uma dificuldade, e ela não consegue entender. Ela está pensando, mas como que pode? O versículo 11 disse ainda: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Essa mulher está olhando para Jesus e comparando com as limitações que ela mesma tinha. O senhor não tem como tirar água. Se o senhor está me pedindo água, como é que o senhor vai tirar água? De onde é que o senhor vai tirar essa água? De que jeito que o senhor vai fazer isso? E então essa mulher responde a Jesus dizendo: e o poço é fundo. Meus irmãos, Deus está falando conosco, muitas vezes nós não estamos entendendo. A gente fica colocando limites, limitações naquilo que Deus está falando. Se Deus está falando: olha, eu vou fazer uma obra na sua casa, e eu vou abençoar você dessa maneira. Quantas vezes você está com um projeto, um plano lá, e é um plano, vamos dizer, difícil, olhando aos seus olhos, mas Deus está respondendo para você: olha, vai em frente, vai dar tudo certo. E a gente fica às vezes medindo, querendo comparar, mas é difícil, é complicado. Eu creio, irmãos, que essa noite foi cantar no louvor com a nossa irmã aqui, dizendo: Ele não desiste de você. Deus vai continuar falando com você, e até você poder entender aquilo que Ele está direcionando. Quantas vezes tem pessoas que até vêm ao culto e ouvem a palavra, Deus fala naquele momento, mas ele não consegue entender ainda a plenitude de tudo. Não está compreendendo os planos que Deus tem para a vida dela. Essa mulher está diante de Jesus, e Jesus responde para ela: se você soubesse, eu te daria, quem está falando com você, te daria água viva. Mas de onde é que o senhor vai tirar essa água? O senhor não tem corda, não tem balde, não tem nada, como é que o senhor vai fazer isso? Essa mulher ainda está com um entendimento limitado. Eu creio que essa noite, se nós orarmos, irmãos, o Espírito Santo vai abrir o nosso entendimento para entender a vontade de Deus, o que é que Deus está falando conosco, o que Ele quer das nossas vidas, os caminhos que nós temos que tomar, as decisões que estamos tomando. E essa mulher está dialogando com Jesus, é uma limitação. Como disse, irmãos, nós sozinhos, nós somos pequeninos. Você não consegue vencer determinadas barreiras se não for na direção de Deus. Você não consegue ter o êxito que você queria. O que Jesus está ensinando para nós e para essa mulher, está mostrando um comparativo. Que nós precisamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento para ouvir. Você que está em casa, você já pode ter ouvido a palavra, pode ter cultuado e ainda não entendeu ainda o que é que Deus está falando com você. Eu creio que Jesus marcou essa noite para falar com você, esse momento para falar com você, para insistir com você, para que você possa entender o que Ele está falando. O texto continua, irmãos, versículo 13, que agora essa mulher, ela tem uma necessidade, é uma limitação material, é um pensamento apenas material, ela apenas olha dentro desse aspecto. O versículo 13, os irmãos podem acompanhar, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água que ela foi buscar, água normal, tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Essa mulher está pensando ainda está pensando que Jesus está falando dessa água que ela ia buscar todos os dias para saciar a sua sede. E Jesus está falando para ela que ele está oferecendo é um outro tipo de água. Quando eu olho para essa situação, as pessoas ficam presas nas suas necessidades materiais. Eu não estou dizendo que é errado ter bens materiais, não. O que eu quero dizer é quando a gente fica preso apenas nisso, enxergando apenas um material, só o físico, só aquilo que os nossos olhos podem ver. Quantas pessoas passaram a semana apenas preocupados em obter bens, em trabalhar, em ganhar dinheiro? Como eu disse, não é errado, mas passaram apenas pensando nisso, no material. Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para tal lugar, eu quero realizar tal sonho, mas não passou nenhum dia pensando na sua salvação, nenhum momento pensando em Jesus ou na palavra. A Bíblia diz: louco se te pedir a sua alma hoje. E aí, como é que vai ser? Essa mulher está preocupada apenas com o material. Ela foi lá buscar água. Quando Jesus fala da água, ela pede isso. Então, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Os versículos que nós lemos mostra Jesus falando de um outro tipo de água. Quando eu penso nisso, essas coisas materiais podem te trazer uma alegria, mas ela é momentânea. A alegria de uma noite, a alegria de uma semana, de uma situação, e isso acaba. Quem comprou um carro zero há 10 anos, já não é mais zero, 10 anos. Mas na época foi uma satisfação, imagino. Cheirinho de novo, não é? Mas passou o tempo, passa 2, 3 anos, acho que eu vou trocar de carro de novo. É momentâneo, vai passando. O que Jesus está falando para ela, o que eu estou te oferecendo não é momentâneo, vai ser para a eternidade. O que eu estou falando para você é algo que não vai acabar mais. Por quê? Você não vai ter que ir lá tirar água, não, vai criar uma fonte dentro de você. Às vezes você fica buscando alegria externa. Ah, mas eu fui uma viagem, que legal, né? A gente teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Nunca esqueci aquela viagem que fizemos, ficou marcada na minha mente, no congresso da escola dominical. Toda vez que eu me lembro, me alegro. Mas foi naquele período, nós aproveitamos aquele período de uma forma maravilhosa, aprendemos muito. A experiência para mim pessoal, me lembro de nós caminhando na rua lá no Rio de Janeiro. O pastor estava conosco, né? Vários irmãos foram conosco. Irmãos, mas passou, foi aquele momento. Quem no dia do casamento, a festa, né? A ansiedade, depois passou. Pode guardar as fotos, mas foi aquele momento. O que Jesus estava falando para aquela mulher, o que eu estou oferecendo para você não vai ser o momento, vai ser para a eternidade. A alegria, o que eu estou oferecendo a você, não é algo que você vai tornar a ter sede. O que ele estava querendo falar para ela: olha, o que eu quero é morar dentro de você, é o Espírito Santo causado em de você uma fonte, a alegria, a esperança que não vai acabar mais. É algo eterno dentro de você. Como disse, as pessoas colocam as suas expectativas em coisas materiais que logo acabam. Tem pessoas com crise de ansiedade, vai lá, não, eu quero comer algo, enquanto não come, não se contenta, mas comeu daí 5 minutos, agora eu quero outra coisa. O que eu quero falar para você essa noite, o que Jesus estava oferecendo para aquela mulher, está oferecendo para você também que está em casa, é a salvação da sua alma, é a paz interior, você com Deus, é você estar sossegado, louvando, engrandecendo a Deus, agradecendo a Deus pelo seu dia, mesmo pode ter sido um dia difícil, mas mesmo assim você vai estar na presença de Deus, louvando o nome dEle. Você vai ter o consolo do Espírito Santo te acalmando, te cuidando nos dias da dificuldade, mas você vai estar louvando a Deus. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com o finado irmão José de Barros. Ele estava enfermo já,
num estado mais grave. E eu fui visitá-lo na casa dele. Já era de idade, os irmãos conhecem bem, né, os irmãos Zé de Barros. E eu congregava junto comigo lá no Esperança. E eu fui na casa dele fazer uma visita. E chegando lá, eu imaginei, nossa, a situação não é fácil, né? Fui lá, tinha muito relacionamento com ele, de conversar. Sempre me ajudou muito. E ele me disse com um sorriso nos lábios, mesmo sentindo dores. Ele disse: irmão, não vejo a hora de me encontrar com Jesus. Não era hipocrisia, irmãos. Era realidade. O que Jesus está oferecendo para aquela mulher é algo muito maior do que ela imagina. Talvez você que está em casa, talvez não entenda por que a gente insiste tanto de você aceitar Jesus. É porque a gente quer compartilhar com você aquilo que a gente recebeu também. É a alegria, a presença de Deus na sua vida fazendo toda a diferença. Continuando. Agora do versículo 16 até o 26. Para Jesus se revelar àquela mulher, mostrar quem é que estava falando com ela, ele revela então a sua grandeza, o seu poder. O versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai. Só uma pausa. Eles estão falando de água. Jesus muda o assunto, muda a situação para se revelar a ela. Ele disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Para que aquela mulher pudesse reconhecer quem é que estava falando com ela, Jesus entra no sobrenatural e revela algo particular da vida dela. Quando eu olho para esse texto, eu imagino que durante esse culto aqui, Deus pode ter tratado coisas particulares com você. Coisas que você pensou durante o dia, que você pensou na semana, coisas que só você sabia. E Ele vai trazendo sentido real, revelando a você, mostrando o quanto Ele te ama e o quanto que Ele quer cuidar da sua vida. O quanto Ele quer se revelar a você. Ele se revela essa mulher, dizendo, olha, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é o seu marido. E então a mulher agora olha para ele e fala, vejo que tu és profeta, porque ninguém sabia disso. O que eu entendo, e é interessante, porque só está ela e Jesus. Foi no particular, os discípulos não estavam ali nesse momento. O que eu entendo é que Deus muitas vezes quer ter um particular com você. Ele quer falar com você sobre coisas que você pensou, situações que você tem dentro de você. Em outras palavras, Jesus estava tratando o problema daquela mulher, estava falando com ela sobre aquela situação. O que eu entendo é que Jesus também quer tratar com você que está em casa. Ele quer revelar coisas que ninguém sabe, para você ver que quem está falando com você não é simplesmente um qualquer. Não, é Deus que está falando com você. Eu contei isso aqui numa quinta-feira passada. O Marcos convidou para vir trazer uma palavra. Eu estava em casa me preparando para ir para o culto. O meu carro estava no mecânico, então eu fui com meu irmão para a igreja. Eu estava preparando e eu pensei em algo relacionado à minha vida, um pensamento em algo que era um pensamento sério. Que aos meus olhos, algo parecia difícil. Um projeto meu, que era difícil aos meus olhos. Eu pensei, eu acho que não vai dar certo, porque é algo muito complexo, o cenário não é favorável. E fui para a igreja. Quem pregou foi o nosso irmão Aparecido, lá no Esperança. E ele estava pregando sobre Abigail, e no meio da mensagem, ele parou assim, e disse, tem pessoas que não recebem a bênção, porque fica olhando para o contexto. Parecia que ele tinha sentado com ele e contado o que eu estava pensando e qual era o plano. Ele estava me dando uma resposta. Naquele momento eu me lembrei daquela palavra, daquilo que eu havia pensado, o que eu entendi. Deus está falando comigo que não é para mim olhar o contexto. O que eu quero falar para você essa noite, meu irmão, usando esse testemunho, esse exemplo. Deus estava falando com aquela mulher. Jesus estava falando com ela, revelando-se a ela de uma forma grandiosa. E então essa mulher olha para ele, não mais como ela estava olhando, agora vê que ele é profeta. Você que está em casa, Deus quer se revelar a você também, para você passar a conhecê-lo melhor, para que você possa entender o poder e a grandeza que ele tem, para poder falar com você, conduzir a sua vida. Os versículos subsequentes, versículo 20,
essa mulher, ao reconhecer quem é Jesus, ela lhe apresenta a situação, versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós vós adorais o que não sabes. O versículo 22. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Quando eu analiso esse texto, eu vejo a mulher agora reconhecendo a autoridade, a grandeza dele, e expondo-lhe uma situação de dúvida. Uns dizem que é para adorar aqui, os samaritanos. Os judeus falam que em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? O que eu entendo sobre esse assunto é quando você passa a ter uma intimidade maior com Deus, quando Ele começa a se revelar a você, você vai colocar diante dEle as suas questões, e Ele vai te orientar de qual maneira você deve proceder. Você que está em casa, que tem suas causas, seus problemas, relacionamentos, família, entre outras situações, que depende da direção de Deus para resolver. Você já pode ter tentado aí com a sua mão, tentou dar um jeitinho brasileiro, como muitos dizem, e não funciona. O que você precisa é de uma orientação do céu. Você precisa de uma orientação de Deus para a sua vida, por como você deve proceder. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, tenho certeza que você vai ter êxito. A Bíblia registra várias situações em que eram impossíveis de conseguir vencer, mas aqueles homens que ouviram a voz de Deus tiveram vitória, venceram aqueles obstáculos que eram coisas terríveis. Lembrar das muralhas de Jericó, era impossível pôr aqueles muros ao chão, mas eles dão a volta na cidade como foi lhe ordenado. E então agora aqueles muros caem ao chão e eles têm vitória diante de algo tão difícil. Quando você está na direção de Deus, tenho certeza que o Senhor vai te dar a vitória, e Ele vai te dar a sabedoria e o caminho certo. Jesus está orientando essa mulher. E o final, o versículo 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. No final, Jesus se apresenta àquela mulher como Salvador. O que eu quero falar para você que está em casa e finalizar essa mensagem é que Ele quer se revelar como Salvador da sua alma também. Ele quer revelar aquele que perdoa as suas falhas, aquele que te ama, aquele que te abraça, que cuida e que tem um plano de salvação para a sua vida, um caminho novo para você. A mulher deixou o cântaro e foi anunciar Jesus para os homens da cidade, para outras pessoas. O que eu quero falar para você é que você pode estar num momento difícil, mas Jesus pode mudar a sua vida essa noite ainda. Ele pode mudar essa circunstância que você está vivendo, a sua tristeza ser transformada em alegria. Esse peso, essa culpa que você pode estar carregando, você pode sentir hoje o fardo leve de Jesus. É o perdão dos seus pecados. Basta você reconhecê-lo e entender que Ele é o Salvador da sua vida. Posso orar, pastor? As horas se passam. Vamos colocar de pé, irmãos? Você que está em casa, guarda esse momento também. Feche seus olhos, ore a Deus, peça a Deus essa fonte que jorra para a vida eterna. Que você não fique preso só nas coisas materiais, momentâneas, mas que você possa ter a alegria de Deus no seu coração, e que independente do que está acontecendo na sua vida, você vai sair cantando um louvor de adoração ao Senhor, porque
porque sabe que Ele está cuidando de você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Fica conosco, o Senhor nos ajuda, nos orienta, nos direciona. Abençoa nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa aqueles que estão em casa, que eles possam sentir a alegria que nós estamos sentindo aqui esta noite, Pai. Que eles possam sentir o aconchego, Senhor, o consolo, a Tua presença, Senhor, que acalma as nossas almas, que eles também possam sentir. Que essa fonte, Senhor, também se faça dentro deles, e eles possam se saciar em Ti, possam se curvar diante de Ti, Senhor, deixando aos Teus pés toda a ansiedade, toda a culpa, todo o medo, e eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Pai, fica conosco, abençoa, Pai, as nossas vidas. Os irmãos estão aqui presentes, aqueles que estão em casa. Pai, no nome de Jesus é o que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Quantos podem louvar a Deus por essa rica palavra aos nossos corações? Amém. Dentro de alguns minutos nós estaremos encerrando o nosso culto nessa noite, mas a irmã Fernanda estará louvando a Deus com mais um hino. Enquanto ela louva o Senhor, sempre está passando o número do WhatsApp da igreja. Aí você poderá estar fazendo o seu pedido de oração, também aceitando a Jesus como Salvador da sua vida e sua alma, mudando-se de vida. Também sempre está passando os endereços da nossa igreja e a programação dos nossos cultos na cidade de Batão e cidades circunvizinhas. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Nesse momento vamos louvar a Deus juntamente com a irmã Fernanda. Vamos estar louvando com o hino 545 da harpa cristã. Deus enviou seu Filho
Aleluia. Estamos agradecendo a Deus pelos momentos que passamos dentro dos vossos lares para ministrar a palavra de Deus. E nós estaremos orando por você também. Continua participando das nossas programações e também dos nossos cultos presenciais, às terças, quartas, sábado e domingo, em nossas igrejas, conforme passa os endereços. Nós temos aqui alguns pedidos de orações. A irmã Solange pede orações a seu favor. A irmã Solange sempre está conosco aqui também, participando desse culto, desse programa. Estaremos orando, bem como o evangelista, nosso irmão Wagner, da cidade de Itaiaçu. Ele roga as orações da igreja, seu filho Ezequiel, pois ele sofreu um acidente, está internado em Barretos, e crê na oração da igreja. Vamos estarmos apresentando esses pedidos e o seu também. Aí no chat também do YouTube pode estar escrevendo o seu nome, o seu pedido. Com alegria nós estaremos atendendo também. Nós queremos convidá-los, principalmente a ala jovens e adolescentes. Amanhã, sexta-feira e sábado, nós teremos aqui em nossa igreja o encontro dos nossos jovens e adolescentes. Temos aqui louvores, mensagem, testemunhos da palavra de Deus aos nossos corações. E vocês são convidados a partir das 18h30, sexta e sábado, estaremos aqui juntos. E no domingo pela manhã, a partir das 9h, nós estaremos realizando a nossa conferência missionária. Que Deus abençoe a todos. Vamos colocarmos em pé, vamos estarmos apresentando esses pedidos, entre outros, e assim encerrando o nosso culto nessa noite. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, primeiramente somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, pela oportunidade que Tu tens nos concedido de estar diante de Ti para agradecer, porque somos gratos a Ti e aqui nós estamos agradecendo, Pai. E também nós suplicamos a saúde, Senhor, a restauração da saúde da irmã Solange, bem como o Ezequiel, que está no leito da enfermidade ali em Barretos, acidentado. Entra com providências na vida, Senhor, daqueles que necessitam, bem como aqueles que estão aqui colocando o seu nome e aceitando a Ti como único e suficiente Salvador. Abençoa-os, escreve os seus nomes no livro da vida e tem o direito, Senhor, da vida eterna, com a plena convicção que nós iremos morar no céu um dia. Querido Jesus, é o que nós Te agradecemos e Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Estenda vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.